Ele estava no meio do chão, quando o barulho começou. Não vinha das paredes. Não vinha do teto. Vinha de baixo. Um som abafado. Surdo. Ritmado. Como se algo pesado estivesse sendo movido. Com cuidado. O problema é que não existia mais porão naquela casa. Não oficialmente. Não há décadas. O homem ficou parado, segurando a lanterna, tentando entender por que o piso vibrava sob os pés, enquanto o resto da casa permanecia absurdamente normal. O relógio na parede continuava marcando as horas. O vento seguia batendo nas janelas. A madeira rangia como sempre rangiu. Só o chão parecia atento. Então, o som cessou, e naquele silêncio espesso, quase respeitoso, ele percebeu algo ainda pior. Ninguém nunca disse que o porão tinha sido fechado. Eles diziam que ele não era mais necessário. Ele lembrou das visitas anteriores, de como todos evitavam aquele ponto exato da sala, de como os móveis sempre deixavam um espaço vazio ali, como se fosse um erro de decoração ou uma superstição boba, de como ninguém pisava naquele lugar sem perceber. E agora ele estava ali, bem no centro. A lanterna iluminou o chão. Madeira antiga, bem conservada, sem marcas de reforma, sem rachaduras, sem sinais de que algo tivesse sido escondido ali embaixo. Ainda assim, o ar parecia mais frio naquele ponto, mais denso, como se o espaço tivesse peso. Ele tentou se lembrar de quando ouvira falar do porão pela primeira vez. Foi num comentário jogado fora. Um meio sorriso, uma frase interrompida no meio. Isso ficava lá embaixo. Mas não vem ao caso. Nunca vinha. Nenhuma planta da casa mostrava a escada. Nenhuma escritura mencionava o espaço. Nenhuma foto antiga enquadrava a entrada. Mesmo assim, todo mundo falava dele como quem fala de algo que ainda existe. O antigo dono desviava o olhar sempre que a conversa chegava perto demais. Os vizinhos sabiam exatamente onde ficava menos, mas fingiam confusão se alguém perguntava. As crianças aprendiam cedo a não brincar ali, sem que ninguém precisasse explicar o motivo. Não era proibido, era entendido. O homem respirou fundo e se ajoelhou. Encostando a mão no piso, estava relado, mais gelado do que deveria. Ele retirou o tapete com cuidado. Debaixo, a madeira era diferente. Não nova, não velha. Apenas outra, como se tivesse sido colocada ali para não chamar atenção. Um remendo discreto, respeitoso. E então veio a sensação. Não um medo direto. Não um susto. Era algo mais sutil. Uma certeza incômoda de que aquele lugar não tinha sido fechado para esconder algo, mas para manter algo no lugar certo. Como se o porão não tivesse sido removido, mas retirado da conversa. Ele se levantou rápido, com o coração acelerado, sentindo que tinha ultrapassado um limite invisível. Um daqueles limites que não estão escritos em placas nem cercados por correntes, menos apenas aprendidos com o tempo. O problema é que ele não cresceu ali, não aprendeu as regras, não fez parte do acordo. E acordos silenciosos costumam cobrar caro de quem chega tarde demais. Quando a casa estalou, como se estivesse se acomodando, ele entendeu. Ninguém evitava o porão por medo, evitavam por respeito. Porque algumas coisas continuam funcionando, apenas enquanto permanecem ignoradas. E agora alguém tinha parado exatamente em cima delas. Na manhã seguinte, a casa parecia normal demais. Não calma, normal no sentido exato, quase disciplinado. Como se tivesse passado a noite inteira se ajustando para não chamar atenção. A luz entrava pelas janelas com precisão excessiva. O chão estava firme. Nenhum rangido fora do ritmo. Nenhuma vibração sob os pés. O ponto exato da sala onde ele estivera parado na noite anterior agora era apenas ele ficou ali, imóvel, café esfriando na mão, esperando algum sinal tardio. Uma falha na madeira, um eco distante. Qualquer coisa que dissesse aquilo aconteceu. Nada. E essa ausência começou a pesar. Ao sair de casa, sentiu novamente a estranheza que não sabia explicar. Não era observado,
Era considerado como se o espaço ao redor estivesse atento à forma como ele ocupava cada passo. Na rua, os vizinhos seguiam suas rotinas. Uma mulher regava plantas com movimentos lentos e repetidos. Um homem varria folhas que pareciam sempre estar ali. Mais adiante, duas crianças vinham de bicicleta, rindo alto. O riso morreu antes de chegarem ao portão. Não houve susto, nem aviso. As crianças apenas diminuíram a velocidade, trocaram um olhar rápido e desviaram o caminho, contornando a casa como quem evita um obstáculo invisível. Nenhuma delas olhou para dentro. Ele sentia um desconforto seco no estômago. Bom dia, menos disse, impulsivamente, a mulher das plantas. Ela ergueu os olhos e sorriu. Um sorriso educado, automático. Os olhos, porém, demoraram um segundo a mais no interior da casa, como se conferissem algo. Bom dia. Me mudei ontem menos, ele comentou. A casa é antiga, deve ter muita história. O regador foi apertado com mais força. Todas têm menos, respondeu ela. Algumas só funcionam melhor quando ninguém resolve revisitar. Ele tentou rir. Não conseguiu. Estive procurando plantas antigas, registros de reforma. Ela o interrompeu com delicadeza. O senhor vai se adaptar, disse, em tom neutro. Todo mundo se adapta. E voltou a regar as plantas, encerrando a conversa sem hostilidade, apenas com limite. Na prefeitura, a sensação se repetiu. As plantas da casa existiam. Os registros também. Tudo parecia correto, até não parecer. A metragem não fechava. Havia espaço demais no papel, espaço de menos na realidade. Erro antigo, disse o funcionário, sem levantar os olhos. Erro de quê? De divisão interna. Eu acho, sempre o eu acho. Sempre a imprecisão confortável. Do lado de fora, sentado no banco de madeira, um idoso o observava. Quando ele se aproximou, o velho falou sem perguntar. O senhor é o novo morador. Sou. Já percebeu, disse o idoso, levantando-se devagar, que ninguém ocupa aquela casa inteira. Como assim? As pessoas entram, mas deixam um espaço em paz. Ele marcou um ponto invisível no ar com a bengala. Sempre foi assim? Por quê? O velho respirou fundo e deu um passo para trás. Não me peça explicação, disse. Explicação cria curiosidade. Curiosidade cria erro, que erro, confundir silêncio com ignorância. E se afastou. Naquela noite, sentado no escuro da sala, o homem finalmente entendeu. Não havia proibição. Não havia aviso. Havia uma regra aprendida sem palavras. E regras assim não precisam ser ditas para serem obedecidas. Ele começou a evitar o centro da sala, sem perceber quando isso aconteceu. Não foi uma decisão. Foi um desvio automático. Os passos faziam uma curva discreta. A cadeira nunca parava exatamente ali. Objetos deixados próximos migravam, pouco a pouco, para as bordas, como se alguém o estivesse empurrado durante a noite. No início, ele achou que fosse sugestão. Depois entendeu que era adaptação. A casa não reagia, não punia, não avisava. Ela apenas oferecia alternativas constantes, silenciosas, quase gentis. A outros lugares, sempre houve. Ele tentou ignorar essa percepção. Decidiu viver normalmente. Trabalhar, comer, receber visitas. Fingir que não havia um ponto específico sendo cuidadosamente deixado em paz. Mas algo curioso começou a acontecer. As visitas nunca se sentavam ali. Não por educação. Não por desconforto, claro. Simplesmente não sentavam. Ficavam em pé por mais tempo do que o normal. Mudavam de posição. Comentavam sobre a luz, sobre o tamanho da sala, sobre qualquer coisa que justificasse o movimento constante. Parece que falta alguma coisa aqui, disse uma amiga, rindo, depois de alguns minutos. Falta o quê? Ele perguntou. Ela olhou em volta, confusa, e o riso morreu antes de terminar. Não sei. Só parece que não é um lugar para ficar. Ela mudou de assunto logo em seguida. E nunca mais voltou. À noite, os sons retornaram. Não todas as noites.
não em horários previsíveis. Sempre, depois que a casa mergulhava num silêncio absoluto, um estalo seco vindo de baixo, depois outro. Às vezes uma vibração curta, precisa, como algo pesado sendo reposicionado com extremo cuidado. Nunca um impacto, nunca um arrastar descontrolado. Sempre um ajuste. Ele tentou gravar. O áudio saiu limpo. Nenhuma irregularidade. Nenhum ruído estranho. Era como se o som existisse apenas para quem estivesse ali. Começou então a pesquisar o bairro. Não documentos oficiais. Esses repetiam o mesmo vazio. Procurou relatos dispersos, histórias mal contadas, comentários antigos em páginas esquecidas. E encontrou padrões. Casas reformadas sem registro. Mudanças feitas rápido demais. Moradores que ficavam anos e depois iam embora sem explicação. E algo mais específico, sempre havia alguém que permanecia por mais tempo. Uma senhora que nunca viajou. Um homem que recusou empregos fora. Uma família que jamais mudou a disposição dos móveis da sala. Não pareciam presos. Pareciam fixos. Ele percebeu isso quando encontrou o idoso, novamente, dias depois, na padaria. As pessoas vão embora menos, disse ele. Mas sempre tem alguém que fica. O velho não negou. Ficar não é punição, respondeu. É função. Função de quê? De manter o costume vivo. Que costume? O idoso o encarou por um segundo longo demais. O de não mexer. Naquela noite, o homem tomou uma decisão pequena, quase insignificante. Arrastou uma cadeira. Colocou-a exatamente no centro da sala. Nada aconteceu, nenhum som, nenhuma vibração. Ele se sentou, o ar mudou. Não ficou pesado, ficou contido. E então veio a sensação mais clara de todas. Ele não estava ocupando um espaço vazio. Estava ocupando o lugar de outra coisa. Ele começou a perceber o que estava acontecendo quando parou de sentir falta do lado de fora. Não foi imediato. Foi gradual, como um som que diminui tanto que você só nota quando o silêncio se instala. As ruas continuavam lá. O bairro seguia vivo. Convites ainda chegavam. Mas tudo parecia distante demais para justificar o deslocamento. Quando saía, voltava rápido. Quando ficava, o tempo passava diferente. A casa não o prendia. Ela o antecipava. Antes mesmo de pensar em ir embora, algo sempre surgia para mantê-lo ali. Um trabalho pendente. Um cansaço súbito. Um detalhe que faria mais sentido resolver amanhã. E o amanhã acontecia sempre ali dentro. Ele percebeu também que o centro da sala começava a exigir menos. Não havia mais tensão quando passava perto. Nenhuma pressão, nenhum ajuste. Era como se o espaço tivesse entendido que não precisava mais alertar. Ele estava cumprindo. Certa tarde, encontrou a mulher das plantas novamente. Ela regava o jardim como sempre, mas algo havia mudado. Quando o viu, não sorriu de imediato. "O senhor está bem?" perguntou. A pergunta não era cordial, era funcional. "Estou", respondeu. Depois de hesitar, ela assentiu, aliviada. "Ótimo. É importante?" Ele quis perguntar importante por quê, mas algo o impediu. Não medo, não cautela. Era a sensação clara de que ele já sabia a resposta. Naquela noite, sonhou com a casa vazia, não abandonada. Preparada. Os móveis afastados. O centro livre. Um silêncio profundo, ocupando tudo. E, de algum lugar abaixo, a sensação de que algo esperava. Não para subir, mas para ser substituído. Acordou suado, com o coração acelerado, certo de que tinha perdido algo enquanto dormia. Nos dias seguintes, começou a notar ausências. O idoso da padaria não aparecia mais. A mulher das plantas regava menos. Algumas casas permaneciam fechadas por dias. Ninguém comentava. E então percebeu. As pessoas que antes pareciam fichas estavam pouco a pouco se tornando dispensáveis. Como se uma função estivesse sendo transferida. Ele tentou resistir pela primeira vez quando recebeu uma proposta concreta de trabalho fora da cidade.
Boa. Clara. Definitiva. Aceitou. No instante em que fechou o ML, o chão estalou. Não forte, não agressivo. Foi um som de desaprovação contida. Naquela noite, a casa não se ajustou. O silêncio ficou errado. O ar pesado demais. Ele não dormiu. Pela manhã, cancelou a proposta, sem saber explicar o motivo. Disse a si mesmo que não era o momento, que precisava resolver coisas pessoais. No segundo em que enviou a mensagem, a casa relaxou. Foi ali que ele entendeu, com uma clareza desconfortável. Não estava sendo mantido ali por força. Estava sendo liberado de ir embora. E liberdade concedida dessa forma costuma ser mais difícil de rejeitar do que uma prisão. Ele começou a perceber os pedidos antes de reconhecê-los como tais. Não vinham em palavras, nem em sinais claros. Vinham como faltas. Uma lâmpada que queimava sempre no mesmo horário. Uma porta que rangia apenas quando ele pensava em sair. Um frio súbito que se espalhava pela sala, quando o centro ficava tempo demais ignorado. Não era cobrança, era lembrete. A casa não exigia presença constante. Exigia disponibilidade. A sensação era de estar de plantão para algo que não precisava acontecer, desde que alguém estivesse ali para impedir. Ele testou limites pequenos. Saiu para caminhar mais longe. Voltou mais tarde. Ignorou os estalos. Na primeira noite, nada. Na segunda, um ajuste mais longo, mais profundo, como se algo estivesse sendo reposicionado com dificuldade. Na terceira, o som veio acompanhado de uma sensação nova. Urgência, não medo. Urgência funcional. Ele sentiu no corpo. Um aperto no peito, não doloroso, mas preciso, como se o espaço tivesse diminuído alguns centímetros. O centro da sala parecia mais definido, mais presente, não convidativo, mas atento. Ele entendeu que havia passado tempo demais fora. Quando voltou a ficar, o ar se reorganizou lentamente, como se alguém tivesse finalmente chegado para assumir o turno. Foi então que percebeu outra coisa. A casa não reagia quando ele se aproximava do centro. Reagia quando ele se afastava demais. Era o oposto do que imaginara no início. O espaço não pedia ocupação. Pedia compensação. Uma noite, cansado, ele falou em voz alta pela primeira vez. O que você quer? A pergunta soou errada assim que saiu. A casa respondeu do único jeito que sabia. Um estalo profundo, vindo de baixo, mais grave do que os outros, mais lento. Não era resposta. Era correção. Ele não deveria perguntar, deveria entender. Nos dias seguintes, começou a ajustar a própria rotina sem perceber. Horários mais previsíveis, menos variação, menos impulso. A vida foi ficando eficiente e silenciosa. Amigos pararam de ligar. A família achava que ele estava ocupado demais. Ele concordava. Não se sentia sozinho. Sentia-se necessário. Certa noite, sonhou novamente com um porão. Desta vez, não como um espaço fechado, mas como algo equilibrado. Um vazio sustentado por camadas acima dele. Camadas de madeira, de móveis, de passos humanos, de gente que acordou com a certeza desconfortável de que a casa não o queria preso. Queria o estável. Estabilidade, ele começou a perceber, era apenas outra forma de permanência disfarçada, de escolha. Ele se levantou. Caminhou até o limite invisível do centro da sala. E parou. Não sentou. Não avançou. Ficou ali, disponível. E o silêncio respondeu. Satisfeito. Ele começou a sentir o passado como uma presença prática, não como memória, como rotina herdada. Certos hábitos surgiram sem decisão consciente. O horário de acordar, o jeito de atravessar a sala, o cuidado quase cerimonial ao contornar o centro, como se repetisse um gesto aprendido por observação, não por ensino. Era estranho perceber que não estava criando costumes, estava retomando. A confirmação veio quando encontrou algo esquecido no fundo de um armário da cozinha. Uma caixa pequena,
de madeira escura, escondida atrás de utensílios que nunca usava. Dentro, papéis amarelados, dobrados, com cuidado excessivo. Não eram registros oficiais. Eram listas, horários, anotações curtas, marcas de presença. Nada explicava o porão, nada descrevia o que havia abaixo. Mas tudo girava em torno da casa, do silêncio, da permanência. Havia dias riscados, outros circulados. E, em todos, uma mesma frase, escrita com variações mínimas. Hoje fiquei. Ele folheou os papéis com o coração acelerado, percebendo que a caligrafia mudava com o tempo. Diferentes mãos, diferentes épocas. A mesma função. Foi então que entendeu. Ele não era o primeiro. Nunca fora. Sempre existira alguém ali antes. Alguém que ficava tempo demais. Alguém que começava evitando o centro e terminava organizando a própria vida ao redor dele. Não como sacrifício, como manutenção. Naquela noite, o som voltou diferente. Não mais um ajuste, uma preparação. O piso vibrou de forma contínua, baixa, como se algo estivesse sendo redistribuído em camadas profundas. Ele ficou parado, sem medo, sentindo que aquilo não era uma ameaça a menos. Era um aviso tardio. O idoso tinha desaparecido. A mulher das plantas também. Outros, antes fixos, haviam partido sem despedida, porque agora havia alguém novo. O pensamento não veio como pânico. Veio como encaixe. Ele percebeu que o erro não era ficar. O erro era resistir ao que já estava em curso. A casa não o escolheu por acaso. Escolheu por disponibilidade, por proximidade, por permanência crescente. Escolheu porque ele ficou quando podia ir. Sentou-se no sofá, no escuro, e deixou que a ideia se assentasse. O porão não precisava ser contido por paredes. Precisava de continuidade humana. E continuidade não se herda por palavras. Se herda por presença. Ele fechou os olhos, sentindo o silêncio se estabilizar ao redor. Pela primeira vez, não pensou em sair, pensou apenas em manter. Ele se levantou rápido demais. A cadeira raspou o chão, quebrando o silêncio com um som que pareceu alto demais para a casa. Por um instante, nada aconteceu nem num estalo, nenhuma vibração, nenhuma resposta imediata. Mas o ar demorou a voltar ao normal. Era como se a sala precisasse de alguns segundos para se recompor depois daquela ocupação breve, inadequada. Como se algo tivesse sido interrompido e agora retomasse lentamente o lugar certo. Ele afastou a cadeira para a lateral, quase pedindo desculpas sem perceber. Naquela noite, dormiu mal. Não por pesadelos, mas por uma sensação constante de atraso, como se estivesse sempre chegando alguns segundos depois do momento exato em que deveria estar em algum lugar. Nos dias seguintes, algo mudou na rotina, sem que ele tivesse decidido mudar. Convites começaram a parecer desnecessários, viagens inconvenientes. Qualquer compromisso fora de casa exigia um esforço desproporcional. Era mais fácil ficar, trabalhar dali, câmara ali. A casa parecia funcionar melhor quando ele estava presente. Os estalos diminuíam. O silêncio ficava mais estável. O centro da sala
Não parecia tenso, menos apenas atento. Como se soubesse que alguém estava disponível, mesmo sem ocupar o espaço. Ele percebeu isso numa tarde comum. Tinha saído por horas, resolvendo coisas simples. Coado, Bolto encontrou a casa diferente, não hostil. Desalinhada, o ar estava frio demais para a estação. O piso estalou uma vez, depois outra, em pontos diferentes da sala. Ele largou as chaves sobre a mesa. O estalo cessou. Não foi coincidência. Sentou-se no sofá, cansado, e sentiu a pressão diminuir lentamente, como um peso sendo redistribuído. A casa não exigia que ele ocupasse o centro. Exigia apenas que estivesse ali, presente, disponível. Na semana seguinte, encontrou o idoso novamente, agora parado, em frente à padaria, como se estivesse esperando. Está ficando, disse o velho, sem julgamento. Não decidi isso, respondeu ele. Ninguém decide, disse o idoso. As coisas se ajeitam sozinhas. E se eu for embora? O velho demorou a responder. Sempre tem alguém menos, disse. Por fim, a casa nunca fica sem. Quem escolhe? Não é escolha menos, respondeu o idoso. É proximidade. A palavra ficou ecoando. Proximidade. Ele começou a observar melhor os moradores antigos do bairro. Pessoas que nunca mudaram de casa, que mantinham rotinas rígidas, não por disciplina, mas por permanência. Não pareciam infelizes, tampouco realizadas. Eram constantes. Naquela noite, o som voltou mais forte. Não agressivo, mas decidido. O piso vibrou de forma ritmada, quase como uma respiração profunda sendo ajustada. Ele ficou em pé no escuro, sentindo o chão responder à presença dele, como se estivesse sendo pesado, medido. Então, veio a compreensão mais perturbadora até ali. O porão não precisava ser fechado, nem selado, nem vigiado. Ele precisava de alguém que não fosse embora. E sem jamais ter pedido permissão, a casa já tinha começado a testar se esse alguém era ele. O centro da sala deixou de existir para ele. Não fisicamente, mas conceitualmente. Era como um ponto cego aprendido com o tempo. Ele sabia exatamente onde estava, mas o pensamento nunca se demorava ali. Os passos passavam ao redor. Os móveis obedeciam. O espaço permanecia livre sem esforço. Funcionava. A casa também havia mudado de comportamento. Não havia mais ajustes noturnos. Nenhum som vindo de baixo, nenhuma vibração pedindo correção. O silêncio não era vigilante. Era confiante, como se algo tivesse finalmente encontrado o peso certo acima de si. Ele passou a viver de maneira previsível, não rígida, apenas estável. Horários repetidos, rotas conhecidas, decisões pequenas, sempre alinhadas com permanência. Não por obrigação, mas por economia de atrito. Tudo era mais fácil assim. Às vezes, tentava lembrar quando tinha sido a última vez que pensara seriamente em ir embora. Não conseguia. A ideia não provocava medo nem desejo. Era apenas irrelevante. Irrelevante. Certa tarde, encontrou um rapaz parado do outro lado da rua, observando a casa com curiosidade aberta demais. O olhar demorava onde não deveria. Ele saiu. Posso ajudar? Perguntou, com a voz calma. O rapaz pareceu constrangido. Eu ouvi falar desse lugar. Ouviu o quê? Que tem algo estranho aqui. Ele assentiu, compreensivo. Tem menos, disse, como em qualquer lugar antigo. Mas dizem que... O rapaz hesitou, que ninguém mexe em alguma parte da casa. Ele sorriu de leve. As pessoas aprendem rápido onde não precisam mexer. O rapaz relaxou visivelmente. A curiosidade perdeu força. O corpo entendeu antes da mente. Faz sentido, disse. Obrigado. Quando ele se afastou, o homem voltou para dentro e fechou a porta com cuidado. Foi nesse gesto simples que percebeu. Não estava protegendo o porão. Estava protegendo o hábito de não perguntar. À noite, sentou-se no escuro, como fazia sempre. Não esperava nada. Não observava nada. Apenas estava ali, presente.
ocupando o papel que agora parecia tão natural quanto respirar. Pensou nos papéis encontrados no armário, nas listas, nos nomes que nunca conheceu. Todos haviam feito o mesmo. Todos acharam que era escolha. Ele não sentia raiva deles, nem pena. Sentia continuidade. A casa não precisava ser explicada. Nunca precisou. Ela só precisava de alguém disposto a ficar tempo suficiente para que os outros pudessem ir. O centro da sala permaneceu vazio. E abaixo dele, algo permaneceu exatamente onde deveria estar, funcionando. Ele percebeu que a casa já não reagia a ele. Esse foi o sinal mais claro de todos. Não havia estalos quando chegava, nenhum ajuste quando se movia, nenhuma pressão quando passava perto do centro. O silêncio havia deixado de ser atento. Agora era estável, como se a função estivesse sendo executada corretamente. Foi então que notou algo ainda mais estranho. O bairro começou a mudar ao redor da casa. Casas antes ocupadas passaram a ser vendidas rápido demais. Pessoas que viviam ali há décadas se mudaram sem alarde. Não houve despedidas, nem explicações. Apenas ausência. E, no lugar delas, chegaram outros. Gente nova, de passagem. Sem raízes. Ele observava pela janela. Sem curiosidade real, apenas por hábito. Via os recém-chegados repetirem comportamentos conhecidos. Paravam em frente à casa por alguns segundos a mais do que o normal. Olhavam para o centro da sala através do vidro, mesmo sem saber o que estavam procurando. Depois seguiam. Nenhum deles ficava tempo suficiente. Ele entendeu, então, que o sistema precisava de rotatividade, exceto em um ponto. Sempre há alguém que permanece. A confirmação final veio numa tarde silenciosa demais. A campainha tocou. Ele abriu a porta e encontrou uma mulher que nunca tinha visto antes. Aparência comum, olhar cansado. Um sorriso educado que não escondia o desconforto. Desculpe incomodar, disse ela. Estou procurando informações sobre essa casa. O corpo dele reagiu antes da mente. Não há muito o que saber, respondeu. A mulher hesitou. É que dizem que ela tem algo diferente. Ele quase sorriu. Todas têm menos, disse. Algumas só funcionam melhor quando ninguém resolve investigar demais. Ela pareceu aliviada. Não esclarecida, menos aliviada. Obrigada menos, respondeu. Eu precisava ouvir isso. E foi embora. Ao fechar a porta, ele percebeu algo essencial. Não estava mais do lado de quem pergunta. Estava do lado de quem desestimula. Sem perceber quando aconteceu, havia cruzado a linha. Naquela noite, sentou-se no sofá como sempre. O centro da sala permanecia vazio, mas não exigia atenção. Não precisava mais ser protegido. Ele já fazia isso automaticamente. O pensamento veio simples, quase neutro. Se eu for embora agora, algo vai tentar ocupar o lugar. E isso não podia acontecer. Não porque fosse perigoso, mas porque seria errado. Ele respirou fundo, sentindo a casa responder com um silêncio perfeitamente equilibrado. A transferência tinha terminado. Ele não era mais substituto. Não era mais teste. Era referência. Anos depois, ninguém lembrava exatamente quando ele tinha chegado. Era apenas sabido que ele estava ali. A casa continuava bem cuidada. Nunca reformada demais, nunca abandonada. O centro da sala permanecia vazio, como sempre. Não chamava atenção, não parecia estranho. Para quem entrava, aquilo simplesmente fazia sentido, menos mesmo sem saber por quê. As pessoas ainda evitavam o lugar automaticamente, sem explicação. Crianças que visitavam a casa aprendiam rápido onde não brincar. Adultos desviavam passos sem perceber. Visitas ficavam pouco tempo. Agradeciam. Iam embora. E tudo funcionava. O bairro mudou ao redor. Gerações passaram. Casas foram vendidas, derrubadas, reconstruídas. Mas aquela permaneceu. Não como marco histórico. Não como mistério urbano. Como referência silenciosa. Ninguém mais falava em porão. Ninguém mais perguntava. E isso não era esquecimento.
era manutenção. Às vezes à noite, quando o silêncio ficava absoluto demais, ele sentia algo se ajustar abaixo do chão. Não como pedido, não como alerta, como confirmação. Ele envelheceu ali, não preso, não infeliz, estável. E quando chegou o dia em que o corpo começou a falhar, ele já sabia o que aconteceria depois. Não porque alguém tivesse contado menos, mas porque sempre foi assim. Alguém ficaria tempo demais. Alguém começaria a desviar passos. Alguém aceitaria cancelar uma viagem. Depois outra, depois todas. Não por medo, por conveniência. Porque a casa não escolhe quem é forte, escolhe quem fica. Na última noite, sentado no escuro, ele pensou na única verdade que nunca foi dita em voz alta. O porão não guarda algo que queira sair. Guarda algo que não pode subir. Isso só funciona enquanto houver alguém acima dele, vivendo normalmente, ocupando o mundo, para que o resto permaneça exatamente onde deve ficar. Na manhã seguinte, a casa estaria normal, como sempre, e alguém novo pisaria ali, sem saber porquê, sentindo apenas que aquele espaço funcionava melhor quando certas perguntas nunca eram feitas.